Olá, nossos caros alunos do curso de Teologia Trilógica ou Teologia Terapêutica, os alunos de Educação Continuada. Então, vamos dar continuidade hoje à nossa disciplina de Escatologia, só que hoje nós vamos fazer uma análise de qual é o papel do Brasil nesse plano divino da escatologia. Então, eu vou aqui trazer para vocês alguns dados que estão no meu livro História Secreta do Brasil. Esse livro aqui, ele tá dando o que falar, viu, gente? Tá dando o que falar. Esse livro eu lancei aqui no Brasil quando cheguei da Europa. Estava assim quentinho, saído do forno. Faz muito tempo, né? Que ele já está circulando. Já estamos na 7ª edição. E ele está sendo lido por muita gente. Acho que foi 97, 98, né, que eu lancei esse livro. Lancei na Casa de Portugal. Fiz o lançamento do livro na Casa de Portugal, ali no centro de São Paulo. Na Liberdade, acho, não sei onde que é. Esqueci até. Então, temos tido a satisfação de dar muitas palestras, muitos cursos, e o pessoal gosta de ler. Por quê? Esse livro traz uma visão do Brasil muito otimista. Eu mesma, quando comecei a ter contato com esses estudos, com essas previsões, com a história mesmo, não é uma coisa só de profecia, não. É uma questão da história, de como que o Brasil nasceu, o que tem por trás dos acontecimentos humanos, políticos, econômicos, sociais, o que tem por trás disso e que hoje nós desembocamos no começo do século XXI e de um jeito ou de outro o Brasil está sendo um foco de interesse internacional intenso. Sejam as nações que falam da Amazônia, da preservação que tem que ser feita aqui, sejam os olhos gananciosos de alguns grupos econômicos que olham aqui os nossos minérios, as nossas terras tão férteis, sejam o nosso celeiro de alimentos, que o Brasil é, sem dúvida nenhuma, um celeiro, seja o fato do brasileiro ser um povo muito espiritualizado. Pode dizer que o brasileiro não é um expert em economia, em realizações econômicas, sociais, não é o exemplo para o mundo, né? Mas é um exemplo de espiritualidade, sim. Então aqui convivem evangélicos, católicos, quando existem islâmicos, espíritas, judeus. Aqui é um recanto, né, de muitos judeus que quiseram vir para cá, de ateus até. E aqui temos convivido em paz até hoje. E o futuro do Brasil acena para essa psicogenética, né? Uma psicogenética de convivência pacífica. Então, o que está acontecendo no Brasil agora é meio atípico para a nação. Ok, houve problemas antes, tudo, mas eles estão muito intensos no momento. E nós temos que lidar com esse problema, porque uma nação ela precisa ter um mesmo espírito para ela ir para frente. E nós estamos aqui enfrentando polarizações intensas. Nossa finalidade, o nosso estudo, não é política. Nós somos fora da política. No entanto, nós fazemos um estudo da patologia social, inclusive da patologia socioeconômica. Por quê? Na medida que o ambiente, a sociedade, influi muito nas patologias humanas, nas doenças, no estresse, nas doenças mentais orgânicas e vice-versa. Cada indivíduo, na sua maneira de ver o mundo,
ele interfere diretamente no rumo da sociedade e da política. Então, a situação socioeconômica e mesmo o ambiente político de uma nação, ele tem um viés de estudo científico, na medida que isso é gerador de doenças. E nós aqui somos terapeutas e procuramos ajudar o ser humano nos seus sofrimentos, né? Em todas as suas doenças, sejam orgânicas, sejam mentais ou espirituais. Então chegam a nós casos inúmeros de pessoas que estão muito tensas, que estão com muitos problemas, porque o Brasil está em uma certa convulsão. E a gente vê que todo o processo terapêutico, ele tem uma certa conotação de convulsão, vamos dizer assim, porque muitas consciências vêm à tona num processo terapêutico. Muitas consciências de problemas pessoais, antes não bem conhecidos. Então, o processo de autoconhecimento, ele não é um processo tranquilinho, né? Ele é um processo energético e, às vezes, bastante turbulento, individualmente falando. Imaginem socialmente falando, né? E isso a gente nota que não é só no Brasil, não. Isso está acontecendo no mundo todo. Então, são forças que estão em choque, forças psicossociais e até espirituais que estão em choque, e que nesse processo muita consciência vem à tona, e nós vamos ter que ver a questão da inversão. Enquanto a humanidade caminhar invertida, ela vai caminhar para a doença, sejam os de direita, sejam os da esquerda. Enquanto o ser humano não conhecer as suas inversões, ele não vai chegar no equilíbrio, na harmonia, que é o fator principal para termos ordem, progresso, para termos paz, prosperidade. É essa harmonia, né? Então, essa harmonia, ela é resultado da conscientização das inversões que existem na direita, na esquerda, em qualquer religião, em qualquer orientação socioeconômica, sejam os neoliberais, sejam os comunistas, sejam, enfim, qualquer ser humano que está nesse planeta sofre dessa inversão. E vocês aqui na Faculdade Trilógica, é isso principalmente que vocês vão estudar. O que e no que nós somos invertidos. E certamente cada um de nós é invertido desde o nascimento, hein? Essa inversão ela pode ser alimentada ou conscientizada e moderada, mas essa inversão existe em todos. E o que é essa inversão? É uma troca do bem pela ausência do bem. É uma troca do espírito pela matéria, do ter pelo ser, ou do ser pelo ter. É uma troca do uso de energia material ao invés da energia não material que está no espaço do magnetismo. É uma troca da filosofia de que do menor pode vir o maior, e não que tudo vem do maior para o menor. É uma troca de se achar que toda pessoa corrupta é a que leva vantagens, e o honesto sempre leva na cabeça. É uma troca de achar que o amor é a fraqueza e que a arrogância é a força. Então, de aí por diante, inúmeras inversões que nós precisamos conscientizar para que nós nos tornemos seres humanos que têm e que constroem uma sociedade e uma existência de acordo com a sua essência, que é boa, bela e verdadeira. Então, hoje nós vamos falar daquilo que, um pouquinho, porque esse livro está cheio de informações, é um livro bem carnudo, né? Polpudo de informações, mas hoje nós vamos falar o que muita gente já esperou do Brasil, que não somos só nós aqui que esperamos, ou pelo contrário, ainda passamos a esperar
depois de tomarmos conhecimento de muitos fatos muito importantes sobre a nossa nação. Tá bom? Então, vamos aqui ver o papel do Brasil na escatologia, nesse tempo, no tempo de ouro da humanidade. O que o Brasil vai fazer? O que está fazendo? Qual que é a nossa finalidade, né? Então, essa é uma tese importante. Quem sabe, né, Ortiz, a gente vai fazer um curso de novo, que eu já dei vários a respeito, a gente monta de novo um curso sobre a história secreta do Brasil. Vamos estudar esse livro de ponta a ponta. Né? Doutora Cláudia, na disciplina de literatura e teologia, eu coloquei só textos da história secreta do Brasil, os autores que falam disso, tudo os alunos amaram. Fala no microfone. Os alunos, assim, amaram isso daí, sabe? Então, esse assunto aqui é empolgante. E vocês sabem que essas profecias que estão aqui remontam ao antigo judaísmo, né? E dizem, né, que o que foi prometido na aliança com Deus, com as tribos de Judá lá, das tribos de Israel, que é uma aliança inquebrantável, que mais dia, menos dia, essa aliança permanece. Né? Então, nós aqui do Brasil, o povo brasileiro, tem sim uma aliança com Deus de Israel, e que deve ser cumprida. Mas não é só judeu ou cristão, não, que fala isso. Vamos lá. Então, esse é do capítulo Brasil, Mito de Todos os Povos, coletânea de profecias e previsões sobre o Brasil. Então, Whitman, poeta americano, disse: o Brasil será o vértice da suprema humanidade. Então, esse tipo de previsões vem de todo lado. Vamos lá. Então, eu fiz uma coletânea, tá? Toda uma pleiade de escritores e historiadores famosos, filósofos e místicos intuíram ou profetizaram sobre a era do Espírito Santo, dizendo que essa nova idade de ouro teria início no Brasil. Por exemplo, como é que surge, né, na mente dos artistas as ideias? Então, a Marisa, por exemplo, que é pianista, ela diz que a música, ela escuta a música. Um poeta, ele escuta as palavras, não é que ele cria. Então, o Whitman, aí, por exemplo, quando falou isso, foi uma inspiração que ele teve. Por isso que é muito importante. Isso. Aqui um poeta que está falando do meu lado, ele está dizendo de como que as poesias surgem na mente dos poetas, que são inspirações vindas da transcendência, que elas vêm inteirinha, completas na mente. A tese segundo a qual o Brasil será o país realizador dos sonhos milenaristas. O que é sonho milenarista? O sonho milenarista, esse termo vem do Apocalipse de João, que fala do milênio de paz, que haveria depois de um grande conflito, que a Terra iria passar grandes tribulações e brigas e guerras e calamidades, e que após isso o mundo iria ter, sim, um milênio, que é um tempo longo, de paz, chamada também a Era do Ouro, ou, como dizem a tradição dos lusófonos, né? O Quinto Império, baseado naquele sonho de Nabucodonosor, do profeta Daniel. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essas profecias de Daniel, do Quinto Império, elas são muito interessantes. E aqui no meu livro eu faço uma análise dessas profecias. E na aula passada nós vimos que profecias do taoísmo e do confucionismo e budismo coincidem com essas profecias e também do islamismo. Então, todos eles coincidem dos judeus, né, nessa ideia de que um dia, e nós estaríamos então agora numa era próxima, o mundo todo entraria em convulsões, em tribulações, em brigas, guerra, fome,
Era resultado da patologia humana, mas que isso então seria conscientizado e que finalmente o mundo entraria numa espécie de era da espiritualidade e em paz. O que quer dizer paz? Que todos esses, raças e religiões, entrariam na harmonia, estariam todos harmônicos, né? Na beleza, na verdade e na bondade. Então, vamos voltar aqui, né, ao Brasil, a tese segundo a qual o Brasil será o país realizador dos sonhos milenaristas, o centro irradiador da Idade do Ouro ou Quinto Império, não só por causa das suas imensas riquezas materiais, mas principalmente, sobretudo, por causa da espiritualidade que está gerando e irradiando. Isso é muito antiga, essa tese. Disseminada em muitas culturas, existia já antes da tomada de posse do Brasil em 1500 por seus verdadeiros descobridores, ou seja, a Ordem dos Cavaleiros do Templo e sua herdeira direta, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, os Templários, né? Então, essas organizações fundadoras e mantenedoras de Portugal, o Estado Templário. Então, essa ideia, né? O Portugal, ele foi fundado para isso, para ser um Estado Templário. E os Templários foram fundados para difundir o reino do Espírito Santo no mundo, né? Então, isso vem de lá, de antes da descoberta oficial. Nesse livro eu mostro que o Brasil já foi descoberto e visitado muito tempo antes de 1500. Na época dos fenícios, já dos judeus antigos, já vinham as embarcações dos fenícios para cá. E aqui, inclusive, já era chamado Brasil, né? Bom. Doutora Cláudia? Sim. Fala no microfone, por favor. Hoje, quando eu acordei, que eu vinha para cá, eu tive uma intuição assim, né? Que o Brasil, pelo livro da senhora aqui, a gente vê que falam assim, Brasil, país do futuro, que o Brasil vai fazer o futuro do mundo, né? Mas sabe o que eu notei? Que existe também o Brasil, país do passado, porque toda a história do passado foi em volta do Brasil também. O projeto dos descobrimentos do rei Dom Dinis, tudo isso dos templários, tudo, a história foi direcionada para chegar nessa terra abençoada, né, que se chamava Brasil, né? Inclusive, né, as Américas, elas eram vistas como o paraíso perdido. Isso está documentado, né, documentos oficiais. As Américas eram o paraíso perdido, que todo mundo estava atrás. Então vamos começar com o famosíssimo Chico Xavier no Brasil. Ele disse o quê? Brasil é a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Então, isso é algo aceito por todas as pessoas. Sim, eu estava pensando que essa a pátria do Evangelho, coração do mundo, ele não falou o cérebro do mundo, ele falou o coração, então é um sentimento. Boa lembrança. Boa lembrança. E se liga com as aulas anteriores, né, doutora? Exatamente. Quais aulas? Fala aqui, porque essa aula vai ser... Sim. Liga com a aula que foi dada, as aulas anteriores, sobre a importância do coração no conhecimento. Porque todo conhecimento vem pelo sentimento e não pela razão. Ele passa primeiro pelo coração para depois ir para o cérebro. Então o cérebro pensa o que o coração sente. Exatamente. E a boca fala o que está no coração. Exatamente. E coração e fé se identificam. Isso. Sentimento e fé. Se identificam. Então a fé vem antes do conhecimento. Não é conhecer para crer, é crer para conhecer. Se você já não acredita de cara, vai conhecer o quê? Então, você já fecha o conhecimento de cara se você nega o conhecimento, né? Nega a fé. Aliás, desculpe, se nega a fé, o sentimento, já não conhece nada, né, César? Aparecerá aqui Dom Bosco.
Santo italiano. Santo italiano, 1818-1888. Aparecerá aqui a terra prometida, de onde flui leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Então, Dom Bosco, muita gente conhece. Ele foi o fundador dos Salesianos? Sim, Né? é dos Salesianos que tem aqui em São Paulo, tudo. Educador. O senhor quer falar, por favor? Dar a graça da sua nobreza de descer até nós? Eu estava pensando uma coisa que não tem muito a ver com Dom Bosco, mas que tem a ver. É que eu aprendi todas essas coisas no livro da Senhora. Porque eu sou italiano, a gente conhece Dom Bosco, é claro, mas não sabe a fundo, né? A vida. Então, eu tive que vir no Brasil para conhecer estas questões. Então, Dom Bosco, por exemplo, é um santo muito conhecido na Itália, mas a gente não sabe por quê. O senhor acha que as mídias do mundo têm interesse em difundir isso? É claro que não, doutora Cláudia, porque se eu posso falar uma coisa, por exemplo, até nas nossas aulas eu uso muito o livro História Secreta do Brasil, né? E até, por exemplo, não sei se depois a gente vai falar disso, mas, por exemplo, as histórias do descobrimento do Cabral. A história do descobrimento do Cabral é a mesma que da história do Colombo. Os dois iam para as Índias, se perderam no meio do caminho e chegaram nas Américas. Aí o Cristóvão Colombo chegou em 1492, chegou em 1494, chegou em 1496. Então a pergunta é, puxa, para uma pessoa que se perdeu no meio do caminho é meio estranho. Então o que a senhora coloca é muito importante. Por que a mídia não tem interesse nisso? O que tem por trás do Projeto Brasil? Eu acho que é isso. Seja o que for, o que Deus quer, a coisa acontece. A coisa acontece, sem dúvida. Aí o profeta Jeremias. Assim fala o Senhor Deus de Israel. Ouvi minha voz e fazei tudo o que vos mando. Então lhes entregarei uma terra de onde mana leite e mel, que é o que o Dom Bosco falou, né, doutora? Então, nota que Dom Bosco ouviu e viu isso em sonhos. Ele sonhou, ele tinha sonhos proféticos, ele via exatamente, ele avistava, por exemplo, a América Latina, o Brasil, o que tinha embaixo da terra de determinados estados e países, e depois foram investigar os exploradores e acharam minas de cobre, por exemplo, e riquezas. Ele dava um mapa que aparecia para ele nos sonhos. Agora, por enquanto, a gente ainda não viu leite e mel surgir de Brasília. Não, que essa cidade foi supostamente construída por Juscelino Kubitschek, que se baseou nas profecias de Dom Bosco, inclusive na latitude, etc., os graus. E ele achou que ali iria ser esse local. Se vai ser Brasília ou não, não se sabe. Mas a gente sabe que é do Brasil que está saindo a Era do Espírito Santo. Agora, doutora Cláudia, pela descrição do Dom Bosco e tudo, das linhas e tudo, o negócio caía em São Paulo, né? Aí foi feito lá em Brasília por um interesse de ter um centro no Brasil para chegar tudo lá, né? Mas, inclusive, tem uma igreja de Dom Bosco que o Juscelino mandou fazer lá, né? Mas a linha se cruza aqui no Brasil. Aliás, eu não sei direito. Trópico de Capricórnio, né? Isso, Trópico de Capricórnio e mais um outro. Lá cai certinho aqui. Acho que é Câncer e Capricórnio. Bom, mas vamos deixar isso para a realidade que está... E o que é, né? Então, vamos ver o que vai aparecer. Por enquanto, a gente sabe que quando os demônios sabem em alguma coisa, algum lugar, vai haver uma manifestação de Deus, eles já vão para lá antes para garantir que isso não aconteça. Selma? Ali também está explicado, né, doutora?
ouvi minha voz e fazei tudo o que vos mando. Senhor Deus falando, né? E aí vocês terão essa terra de leite e mel. Então, eu acho que a gente tem que ver que ainda é um processo de que o ser humano tem muito que se voltar para Deus, tem muito que conscientizar esse afastamento para se chegar nisso. E né? só aí, né? Só nessa conscientização do afastamento. Por isso que eu acho impressionante esse trabalho da trilogia analítica da ciência, que tem essa finalidade de conscientizar o afastamento que a humanidade fez de Deus e trazê-lo de volta para a realidade, para o que é natural, para o que é bom, para o que é verdadeiro. Não levar para uma instituição religiosa específica, para uma igreja, mas para o que é divino na sua natureza. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa frase do profeta Jeremias, né, é a questão da conscientização, mas a questão da ressonância, né? Ouvir minha voz, né? E fazer tudo o que eu mando, mas não é tipo fazer no sentido de escravidão, é que nessa ressonância, na ação, o ser humano ele se liga a Deus e realiza. Então é aí que ele vai ter esta terra de leite e mel. Talvez não seja nem somente um processo ligado a um país, mas é uma questão também, um estado também da humanidade como um todo. Uma mentalidade, um espírito, uma mentalidade, uma Weltanschauung. Isso. Dom Bosco, de novo, num de seus sonhos proféticos, viu no Brasil o aparecimento da Terra Prometida. Então aqui, vamos ver agora um judeu que fugiu da guerra, da perseguição nazista, e veio se abrigar aqui no Brasil, se refugiar. Ele se encantou com o ambiente que ele encontrou aqui. Imagina, sai de uma Europa nazista, né? Lá Áustria, Alemanha, naquele terror, e veio para cá, encontrou aqui uma terra de liberdade onde ele era totalmente aceito e respeitado. Escritor incrível, né? Então, o que ele falou, Selma? Então, ali, o Brasil está indubitavelmente destinado a ser um dos mais importantes fatores de desenvolvimento futuro do mundo. Inclusive, ele, judeu, fez um estudo sobre os jesuítas muito bonito. Ele que mostrou, né, que toda a parte de educação, de ciência, o progresso que tinha vindo para o Brasil, foram os jesuítas que trouxeram, né? Então, ele foi um visionário. A morte dele tem um véu de obscuridade, porque ele se tornou muito influente, ele era muito lido, muito respeitado. E já tínhamos outras forças que não estavam gostando muito do que ele estava falando. Bom, o nome desse filósofo hindu, Rabindranath Tagore. Obrigado, Rabindranath Tagore. Então ele disse isso ele viveu de 1861 a 1941, né? Famosíssimo, né? Respeitadíssimo, mundialmente. O Brasil será transformado numa prodigiosa força de bondade, berço da sabedoria e amor à humanidade. Dons naturais de todos os homens evoluídos do Brasil. Haverá peregrinação do Oriente e de toda parte em demanda do verdadeiro centro único do mundo, o Brasil, o celeiro da cultura universal, no presente ciclo do homem superior. Olha só, hein? Celeiro da cultura universal. Não é só celeiro de comida. O que o senhor fala a respeito do cap motor agora, César Sós? Nesse sentido da cultura universal. Bom, ele está muito ligado à questão da energética, né? Porque eu tinha um comentário para fazer antes de falar do cap motor, pode ser, doutor? Claro. Que eu acho muito importante o pessoal perceber o seguinte, que até hoje a história da humanidade, principalmente a história do Brasil, sempre foi ensinada nas escolas com a visão do marxismo cultural, ou seja, da dialética materialista. Então, tudo é analisado em função de poder e matéria, riqueza. Então, E antes, César,
disso já era ensinado uma dialética materialista, mas do lado de direita, não só o marxismo. Sim. Mas o marxismo já veio para tentar corrigir de forma errônea os erros do capitalismo. Vamos dizer assim, então, vamos resumindo... deixar esse negócio de marxismo e capitalismo sim, de lado. Até esses termos são... Do materialismo, né, doutora? Tem sempre uma visão materialista. Você já entra em briga, em política. Que os países se desenvolvem em função do poder e da busca por riquezas. Então, eu aprendi, quando criança, que o Brasil foi povoado por... Foram trazidos para cá degredados, bandidos. Então, a perspectiva que a gente tem do Brasil, quando a gente estuda nesse sentido, é muito pessimista. Mas, pela visão espiritualista que a senhora traz nesse livro... Quem veio para o Brasil fazer o Brasil foram pessoas de alto nível, então vieram de cima para baixo e não como a gente aprende de baixo para cima. Então a função do Brasil é uma função de trazer a espiritualidade para o mundo e não de fornecer somente alimento para o mundo, de ser centro de poder da humanidade, entende? Mas trazer espiritualidade, isso eu acho muito importante. E o Cap Motor nessa história, ele entra porque aqui que está surgindo a verdadeira ciência universal, que é a ciência da energética, a ciência do espírito, né? Com a trilogia, está trazendo isso aí. Então, a própria tecnologia vai acompanhar essa ciência do espírito. Hoje, nós vivemos uma tecnologia que acompanha o espírito do materialismo. Por isso, quando a tecnologia se desenvolve, ela faz mal para a saúde e faz mal para o planeta. Nessa nova perspectiva espiritualista, a tecnologia vai se desenvolver em harmonia com o ser humano e com a natureza. E o Cap Motor é o primeiro fruto dessa tecnologia desinvertida espiritualista. É isso que eu queria dizer. Né? Vamos ir aí adiante. Só queria falar uma coisinha do Rabindranath Tagore, que ele era um poeta também e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Não é só filósofo. Então ele foi... dele. Olha, o senhor sabe que para o Quinto Império Lusófono, a arte que é a mais, vamos dizer, próxima ou que se identifica mais com o Espírito Santo, de acordo com a lusofonia, é a poesia. Eles dizem que a poesia é a linguagem do Espírito Santo. Eu mencionei isso para mostrar que eu tinha comentado que a inspiração, né, vem para o artista. Ele teve uma inspiração para falar isso também. Né? Mas isso não parece a tribo de Judá? Então, né? Vamos chegar lá. Filósofo hindu Aurobindo. Deve ser poeta também. Artista. Esse eu não conheço. Conterrâneo de Tagore. Ambos bengales. Também acreditava que no Brasil seria gerada e difundida a nova civilização. Teósofo do Sri Lanka, Ginarajadasa. Olha que interessante, a gente nem imagina, né? Teósofo do Sri Lanka afirmou que o Brasil seria o coroamento da evolução da humanidade. Olha só, eles devem ter tido alguma fonte também humana. A gente sabe que a Helena Blavatsky falou isso no início da carreira dela, né? Ela foi lá para a cidade de Agartha, e ela teve lá experiências místicas que viria o Brasil. Mas algumas pessoas disseram a ela que se ela, isso é uma tradição escrita, relatada, que se ela omitisse o fato de que o Brasil seria essa era do espírito, e que até puxasse um pouquinho a sardita para os anglo-americanos, que ela teria todo o apoio para a teosofia, desde que ela omitisse esse fato. Então, já que ela ia receber financiamento deles, então ela não podia dizer que ia ser no Brasil. E aconteceu isso. A famosíssima criadora da teosofia. E é interessante que nos livros dela ela fala da necessidade da unificação de teologia, filosofia e ciência. Ela fala isso. Olha, outro, Vishnu Purana, livro religioso hindu. Profecia antiquíssima da Índia diz que a restauração da Idade de Ouro seria feita pelos descendentes da raça
primordial. O 15º Dalai Lama, 1876-1933, identificou o Brasil como sendo o líder dessa idade de ouro. A raça primordial é a Tupi. Aliás, no Dante Alighieri também dizia isso no livro que a primagente, que é a terra da primagente que contempla o Cruzeiro do Sul, né? Olha, os nossos índios tupis seriam, então, a raça primordial. Ou a raça que estava aqui desde o início do paraíso, nas Américas, né? Ah, é. Olha que interessante. Interessante também, outra coisa, é como o Oriente está anunciando isso, né? É? O Oriente, que é uma das Berço da civilizações... sabedoria. Exatamente, o berço da sabedoria. A Índia, né, por exemplo, outros do Oriente, esse conhecimento, eles estão anunciando, eles anunciaram já, né? Essa questão do Brasil. Então, isso é o que torna legítimo, né? Agora vamos viajar um pouco no tempo e no espaço. E vamos para o século XIII e XIV, no que não tinha nome ainda de Itália, mas já... Agora, por favor, Fabrizio. Então, Dante Alighieri, poeta italiano do Renascimento, que viveu entre 1265 e 1321, disse que o Cruzeiro do Sul, que não é visto no hemisfério norte, era contemplado pela prima gente primeira ou primordial. Previu também o surgimento do Veltro, o pastor das almas, que venceria o mal na tormenta. É muito linda essa questão. Então, porque o Dante Alighieri previu tudo também. Foi um daqueles que apoiou, digamos, esta tese. Porque vocês sabem que no hemisfério norte a gente não vê o Cruzeiro do Sul. Então, a pergunta é... Na época, a Terra era considerada plana, né? Tem muitos que hoje estão resgatando esta ideia de Terra plana. Mas a questão é, então, como é que se a Terra era considerada assim... Se sabia já na época do Cruzeiro, por exemplo, do Cruzeiro do Sul. Segunda coisa, ele tem uma previsão de falar da primagente, né? Então, provavelmente da raça Tupi, se refere justamente a essa questão. sim. E o Veltro, só para completar, seria praticamente um indivíduo, uma pessoa mesmo, que traria esta mensagem para a humanidade, mas que ela não surgiria no meio das elites, não seria parte do poder, mas ele surgiria entre feltro e feltro. Na Divina Comédia, Dante Alighieri fala isso, que o feltro é um pano muito humilde, simbolizando o povo. Então, que este veltro, essa pessoa, surgiria no meio do povo. Essa é a tradição de todos. De todos. De todos, que não vai ser poderosinho, não, que Exatamente. vai fazer. Não vai ser gente que vai ter um cargo temporal de poder, que vai fazer esse reino universal de espírito. Como que uma pessoa pode trazer uma mentalidade espiritualista sendo um poderosinho socioeconômico, temporal? Não é um reino de poder temporal, embora vá trazer também uma fartura para todos, material, como consequência, né? Agora, essa prima gente, o Rousseau também tirou a teoria dele do contato que um amigo dele teve aqui no Brasil com essa docilidade dos índios que havia aqui. O Montaigne, doutora Cláudia, ele era filho de mãe portuguesa, né, e morava na França, e ele falou isso, inspirou Rousseau. Ele veio aqui, conheceu no Brasil e inspirou. É. Edmundo Cardillo aventou a hipótese de que Dante quisesse ter aludido a um povo antiquíssimo, talvez da Atlântida, cujos ramos se estenderam pela América do Sul, formando Incas e Tupi-Guaranis. Dante, 600 anos de dúvida. Então, ele abraçou também outras tribos de índios, né, nas Américas. Agora, se é uma senhora que gosta de
Astronautas. Oba! Yuri Romanenko, astronauta russo. Yuri Romanenko, o homem que mais tempo viveu no espaço, mais de 1 ano, informou que o Brasil difere de todos os países do globo, pois emite fachos de luz tão fortes que até com os olhos fechados e dormindo, ele percebia quando a nave passava por cima do nosso país. Felipe Cocuzza, A Mística da Amazônia. Olha só, hein? Agora, como é que é possível um lugar assim tá tendo essa convulsão que a gente está assistindo? Porque tem um monte de espíritos aí fazendo confusão para que isso não seja conscientizado e realizado, né? E falando mais recentemente, aquelas imagens, doutora, que se tira hoje do Brasil, que Da mostram falha. as linhas magnéticas, né? A falha magnética. Aquilo é muito impressionante, né? Nossa, em cima de São Paulo, E do saindo Atlântico Sul. a força do Eles magnetismo. falam que é falha, né? E a gente fala que é a força. Isso. Anomalia, imagina. E a gente fala que é a absoluta normalidade que está vendo aqui. O continente sul-americano, popularmente conhecido no mundo como Brasil, de acordo com a tradição esotérica, tem a forma de um coração. E o Brasil acompanha o seu contorno ocidental, adquirindo também a forma de um coração. Vocês já notaram isso? Que o Brasil parece um coração? Sim, ele lembra um coração. Como formato. É impressionante isso. É que muita gente olha e não vê. Ouve e não escuta. Né? Ou escuta e não ouve, sei lá. Assim como Portugal tem a cara de leão. É a boca de um leão. Impressionante aquilo. Então, mas como que eu descubro essas coisas? Impressionante. É inspiração. Eu olhando, fazendo essas pesquisas, olhei no mapa, olhei lá e vi a cara de um leão. Lá em Portugal. Impressionante. Isso foi demais. Impressionante. Acho que nem os portugueses sabem disso, né? As ambições estrangeiras sobre a Amazônia têm um objetivo maior. A longo prazo, o domínio de todo o continente do futuro. Felipe Cocuzza. Nossa, isso aí é assunto perigoso, né? As ambições estrangeiras sobre a Amazônia têm um objetivo maior. A longo prazo, o domínio de todo o continente do futuro. Então, eles estão aí também com as profecias deles, sabendo coisas, né? Sobre o continente do futuro. O que vai acontecer no mundo que este continente vai se preservar de alguma forma com as riquezas do planeta. A senhora sabia que hoje já existem mais de 3... Tem um satélite especial em torno da Terra, americano, que já detectou pelo menos 3.000 civilizações antigas no solo amazônico, cobertos pelas árvores. Poxa. E tem muita coisa lá embaixo ainda que eles devem saber e não falam, né? Em seu poema, Camões, não é o Camões, é o Almeida Garré que escreveu, né? Apresenta o autor de Lusíadas anunciando em seus últimos momentos de vida que a grande civilização lusófona, com seus ideais, seria concretizada no Brasil, simbolizado pelo rio Amazonas. Aí tem o poema dele que ele fala aí. Do Almeida Garré, né? É incrível esse poeta aí, viu? Onde levas tuas águas, Tejo aurífero? Onde? A que mares? Soberbo Tejo, nem padrão ao menos ficará da tua glória, nem herdeiro de teu renome? Sim, recebe-o, guarda-o, generoso Amazonas, o legado da honra, da fama e brio. Não se acabe a língua, o nome português na terra. Olha, então ele está dizendo que a Amazônia seria esse local mítico, de berço de toda a riqueza que já houve na Terra, não riqueza de ouro. Sabe que dá um desgosto? Porque hoje a gente vê essa adoração do bezerro de ouro mais do que nunca. O pessoal, todo mundo adorando o bezerro de ouro. E não da verdadeira riqueza da Terra, que não é material.
Olha só, hein, que lindo, Victor Hugo. A Europa durou um segundo. O Brasil será a Europa de depois de amanhã. É impressionante. Que lindo, né? Gente, olha o que já falaram sobre o nosso país. E o brasileiro com complexo de vira-lata, falando mal aqui, metendo o pau no Brasil. Precisa vir gente de fora, grandes homens e mulheres, falando do que nós temos aqui, de quem nós somos e do porquê nós somos criados. Causa e finalidade, elas se correspondem. E o percurso, a ação entre a causa e a finalidade tem que estar de acordo com isso. Porém, a inversão do pecado original atrapalha esse percurso. Mas sempre esse percurso é realizado. Sempre. Porque se o que foi criado não serve à sua finalidade, ele é extinto. Então, só aquilo que serve à sua finalidade permanece. Então, aí, Victor Hugo está falando, né? Um francês de uma super cultura, né? Cabeça, espírito. Ó, aos brasileiros, viu? Poema dele. Então, deve ser bonito esse poema inteiro, que eu não me lembro agora. Mas, vejam, pessoas, parem de ressonar com quem quer esculhambar com o nosso Brasil, viu? Vamos ressonar com quem vê a nossa dignidade, promove a nossa dignidade. O Brasil será o vértice da suprema humanidade. Do poema Uma Saudação aos Brasileiros, de Walt Whitman, poeta americano. Agora é de William Blake. Paraíso encoberto, o Brasil indígena, e 32 nações a morar nos portões de Jerusalém. Venham, nações, venham, gentes, venham a Jerusalém. Peru, Patagônia, Amazônia, Brasil, 32 nações. E sobre essas 32 classes de ilhas no oceano, é o símbolo das ilhas que Isaías previu. Todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Agora, vejam, existem pessoas dizendo que o grupo de poderosos da Terra já fez uma divisão da América Latina e principalmente do Brasil, quem vai ficar onde, que povo vai ficar onde. Eu não tenho uma fonte fidedigna para comprovar isso, mas a gente sabe que existem os olhos do mundo para fazer isso aí. No Brasil, venham todas as nações. Mas vem de que jeito, né? Para quê? A gente sempre aceitou. Sempre estivemos de portas abertas, de braços abertos, para os estrangeiros que quisessem vir aqui construir um verdadeiro Brasil, né? Então, vamos ter isso na consciência. Olha, William Blake, hein? Henry Rider Haggard. Esse daí foi subornado para dizer que as minas ficavam na África do Sul e não na Amazônia. As minas do rei Salomão, né? É impressionante, né? Eles mudam a história a favor dos interesses dele. Que é o Quarto Império. É o Império Anglo-Americano. É o quarto, antes do quinto, que nós estamos terminando no quarto. O quarto está se extinguindo gradativamente para entrar o quinto. O quarto é vamos dizer, o mais baixo, o império mais materialista, e vai dar lugar, depois de uma grande convulsão, vai dar lugar para o império espiritual. Então, por isso que nós estamos fazendo escatologia no Brasil. Estamos estudando escatologia, porque trata desses fins de tempos, vamos dizer assim. Montaigne, filho de mãe portuguesa, de origem judaica, influenciou Rousseau na teoria da bondade natural, através da descrição do índio brasileiro. E isto foi decisivo para as conclusões psicológicas, pedagógicas e sociológicas a que chegou Rousseau, na parte revolucionária de sua obra. Papa João XXIII, senhor Fabrício, per favore. Atribuem a este Papa
várias profecias sobre o Brasil. Foi oficialmente o primeiro a ler o Terceiro Segredo de Fátima, em 1959. Ao que tudo indica, esta mensagem também se refere diretamente à pátria brasileira, pois consta que o Papa Paulo VI, ao lê-la, desmaiou, dizendo também: Feliz do Brasil. Nas profecias, alegadamente, de João 23, ele cita a Terceira Itália. 2 Itálias tiveram que morrer para limpar o passado. Hoje, Roma não tem mais este nome, e seus palácios não estão no norte. Então, isso é a Terza Roma, é a profecia da Terceira Roma. A Roma antiga, que já morreu, esta Roma atual, que está em vias de ser... Está muito abalada já, muito. Por isso que estou aqui. Por isso que está aqui. E chamam São Paulo A Terceira Roma. da Terceira Roma. Rodrigo, você que trabalha com cidadania italiana, o que São Paulo é em relação à Itália? Ou você, Fabrício, que sabe? Bom, São Paulo com certeza é uma cidade que tem uma alma italiana. A gente sabe Depois que de Roma é o lugar que tem mais cidadãos italianos. Sim, por exemplo, como professor, nossa, nas salas de aulas eu tenho sobrenomes. Gente, São Paulo é mais italiana do que a maioria das cidades italianas, em número de cidadãos italianos. É incrível. São Paulo é a Terza Roma. E eu posso dizer uma coisa, doutora Cláudia, assim, que eu, como italiano, aqui me senti em casa. Eu morei na Alemanha, e na Alemanha não me senti em casa. Aqui em São Paulo, claro, a gente trabalha na trilogia, etc. Mas aqui em São Paulo a gente realmente sente esse espírito. Então é uma coisa, doutora Cláudia, de sentimento, não é uma coisa intelectual, tá? Por isso que o Carlos Moca está aqui, né? Veio da Colômbia para cá. Aqui é o lugar dos italianos. Aqui os palácios não estão no norte, estão aqui. Esses palácios, né, dessa cultura italiana. Santo Isidoro de Sevilha. Autor de célebre profecia sobre Portugal e, por extensão, o Brasil, que foi proibida pela Espanha. E muitos espanhóis morreram porque a divulgaram. 2 frades de Valença e Aragão cantaram-na em versos e foram mortos, século XVI. Esta profecia sobre o Quinto Império ligava seus fundadores a Portugal. Então, vejam bem. Aí a gente já vê um espírito inquisidor rígido da Espanha desde essa época, né? Por isso que falam do Brasil e não de outros povos aqui da América Latina, que são herdeiros dessa mentalidade muito inquisitorial, violenta do espanhol, e que vai ter que se suavizar, né? Vai ter que se suavizar, vamos entrar tudo no neutro. Todos os povos, todas as nações vão ter que entrar nesse neutro. Oswaldo de Andrade, poeta brasileiro. Olha o que ele disse. A felicidade do homem é uma felicidade guerreira. Não temos razão alguma para temer a possibilidade do sonho se encarnar na história. Pelo contrário, vamos realizar a utopia chamada Brasil. É modernista, né? Oswald de Andrade, incrível esse poeta aí. Então, né, doutora Cláudia, essa questão... Estou vendo porque ele foi marido da Tarsila do Amaral, estou olhando a cara dele. Isso. Ele e a Tarsila fizeram a revolução da arte moderna no Brasil, né? Tem gente que fala, isso é uma utopia, mas como a senhora fala, utopia é querer viver nessa sociedade invertida que a gente está, né? Antônio Telmo. Ele é filósofo, escritor português, de 1927 a 2010. Autor de História Secreta de Portugal. O movimento histórico passará a desenvolver-se do Ocidente para o Oriente, predominando o Polo Sul, do qual decorrem o peso que o Brasil e toda a América do Sul começam a assumir no mundo,
e as grandes transformações no continente africano. Então, Antônio Telmo participou dos nossos trabalhos em Portugal, viu, gente? Dos fóruns Stop, ele participou lá do nosso trabalho enquanto a gente esteve em Portugal. Pietro Ubaldi. Místico italiano, 1886-1972. O sol da nova civilização do terceiro milênio despontará no ano 2000. Acrescento agora que certamente ele nascerá no Brasil. Ele é um místico italiano muito considerado. Ele, doutora Cláudia, era advogado, sabe? Ele era advogado na Itália, mas depois teve umas experiências místicas e ele veio também para o Brasil e ele escreveu esta obra chamada Grande Síntese, que é muito baseada, agora simplificando, numa visão trinitária, muito interessante. Francisco de Paula, santo italiano do século XV e início do século XVI. Vossa santa geração portuguesa, olha, vossa santa geração portuguesa será maravilhosa sobre a terra. Um de vossos descendentes será como o sol entre as estrelas. Fará o domínio do mundo temporal e espiritual e regerá a Igreja de Deus. Será fundador da nova religião, em que todos adorarão o verdadeiro Deus, uma religião como nunca houve. Bom, isso nós deixamos para se verificar. O que a gente está vendo aí é que ele previu que dentro da geração portuguesa, da lusofonia, sairia uma orientação espiritual como nunca houve, e que vai, então, vamos dizer assim, ter uma atuação muito preponderante. Hermann Kaiserling, fundador com Jung da Escola da Sabedoria de Darmstadt, Alemanha. Em São Paulo irá se iniciar em 1970. Ele falou olha, até a data, a Era de Aquário. E a partir dessa cidade será irradiada a orientação espiritual para o mundo para os próximos 5.000 anos. Quem gosta de assuntos místicos, gosta de Jung, gosta de Kaiserling, gosta dessa escola mística alemã e psicológica, então fiquem sabendo. E eu sou testemunha viva de que ele realmente falou isso, porque quando eu estive com o filho dele, Arnold Kaiserling, em Viena, foi isso que ele me disse, 1970. Então ele falava para mim, agora vocês se preparem, porque hoje o mundo está assim, amanhã o mundo vai virar assim. Como diz, né? A desinversão. Então ele dizia assim, estudem muito inglês para vocês trabalharem e difundirem isso pelo mundo. A gente não tinha ainda milênio, né? Mas a milênio também está servindo para isso. O Jung fazia parte desse grupo que estudava isso, né? Olha só, São Paulo em 1970. Para quem não sabe, a Sociedade de Psicanálise Integral foi fundada em 1970 em São Paulo. Quando o grupo Maricari completou 5 anos, 15 anos, só precisava 15 melhorar anos de seu óculos. existência, seu chefe disse que deviam vir ao Brasil rapidamente, porque daqui sairia a orientação espiritual para o terceiro milênio. E estão aqui há 25 anos, agora é mais. Eles vieram né? de lá para cá, Isso. por causa dessa profecia. E a dona poetisa portuguesa Maria de Lourdes Pelicano, que talvez esteja na chamada, não tenho certeza, escreveu em seu livro Arte e Transcendência vários poemas sobre o Quinto Império, muito lindos. Então, eu não sei se esse livro ainda está à disposição, deve estar, se não tiver em formato físico, deve estar em formato de PDF. Ela é uma grande estudiosa do Quinto Império, tem muitos conhecimentos, e ela reconheceu aqui, neste trabalho,
o Quinto Império. E é a minha intenção, quando Dona Maria de Lourdes vier para São Paulo, que ela esteja aqui comigo dando uma aula sobre os conhecimentos dela. Bom, Yves Christian, cálculos astrológicos apontam o Brasil como a grande nação da Era de Aquário. Ele é um astrólogo. Agostinho da Silva, patrono da Stop, foi considerado, esse é vamos dizer assim, ele é o filósofo contemporâneo mais querido e apreciado da lusofonia. Ele já faleceu, ele conheceu o nosso trabalho em Portugal, e ele dizia que as empresas trilógicas eram a comprovação de que a Era do Espírito Santo já tinha começado. E ele disse, como se sabe, deve estar dando muito trabalho para fazer essas empresas, porque elas são a sociedade do futuro. E nós temos entrevistas com ele e tudo, e considerava o trabalho do professor Kepp, portanto, o início da Era do Espírito Santo, por causa das empresas trilógicas, que ele mais se impressionou com a teoria socioeconômica de Kepp. Então ele disse, por isso eu digo que o Brasil é o modelo de mundo do futuro. E é por isso que está dando tanto trabalho para fazer o Brasil. E ele fundou a Universidade de Brasília e outras universidades no Brasil. Né? Ele foi convidado pelo Jânio Quadros, porque ele era um grande educador, né? E ele veio para cá e fez várias universidades no Brasil. Viajou para o Japão para aprender a educação que tinha lá para trazer para o Brasil. Foi muito bacana, muito atuante. E aí a gente passou a considerá-lo patrono da Stop, ainda em vida. Obrigada. Então, pessoal, um excelente fim de semana. Quero ver se eu dou um pulinho lá nas Fatris para dar um alô para os nossos alunos. Temos muitos alunos aqui fazendo prova, fazendo exame, e eu queria dar um certo apoio para eles. Tchau para vocês, gente.